Vamos lá, pessoal. Vamos dar sequência ao estudo da entropia. Hoje a gente vai dar uma abordagem um pouco mais estatística para ela ao longo da aula. Então, vamos continuar aqui com as possibilidades, as medidas de entropia, como que eu faço para calcular essa propriedade termodinâmica. Ficou faltando a gente comentar a dificuldade que nós temos de cálculo da entropia em uma determinada situação que estou muito próximo da temperatura de 0 Kelvin, beleza? Então aqui eu tenho a situação aqui que a gente vai poder contornar utilizando a chamada extrapolação de Debye, ok? Repare o seguinte, gente, para fazer o cálculo da entropia, a gente precisa, né, durante um aquecimento, saber a capacidade calorífica da sua substância, do seu material. Só que é muito difícil, por questões de limitação física mesmo, né, de instrumentação, a gente obter medidas de temperatura quando a gente está trabalhando com temperaturas ali muito próximas de zero. Então, mensurar como que varia a capacidade calorífica nessas condições extremas é muito complexo, porque a gente tem um baixo grau de agitação molecular, então a nossa própria instrumentação muitas vezes ela não é sensível o suficiente a ponto da gente coletar dados ali confiáveis para calcular, na verdade, medir diretamente o fluxo de energia na forma de calor e, consequentemente, calcular a capacidade calorífica. Então, nessas situações, o que a gente faz? A gente faz a chamada extrapolação de Debye, em que a gente calcula essa capacidade calorífica até o limite que a gente consegue ali para determinada substância e faz, como o nome está falando, a chamada extrapolação, porque essa extrapolação aqui, ó, dada por essa curva em azul, repare que o ajuste matemático dessa curva em azul é muito próximo com dessa curva aqui em rosa, dessa área amarelada, que faz referência à capacidade calorífica dividido por T. Né? A integral abaixo dessa curva vai me dar ali, de fato, os cálculos ali de entropia, beleza? Só que para fazer esse ajuste aqui, calcular a capacidade calorífica direto próximo de uma temperatura muito baixa é muito difícil. Então, geralmente, a gente calcula até um determinado ponto e extrapola, né? Assumindo que a capacidade calorífica da maioria das substâncias ela aumenta com o cubo da temperatura, e aí eu tenho uma constante aqui, que é uma constante empírica. Então, eu vou medir o CP na temperatura mais baixa que eu conseguir para aquela substância, e depois eu faço a extrapolação até a temperatura de 0 Kelvin para fazer o cálculo de entropia ali pela extrapolação de Debye nessas condições. Tá bom? Então é só um comentário que eu queria passar para vocês. Obviamente, gente, isso só vai se aplicar se você tiver que trabalhar numa temperatura tão extrema assim. Na maior parte dos casos, você não vai ter a necessidade de utilizar essa extrapolação de Debye. Bom, agora, se você tiver numa situação extrema, trabalhando muito próximo da temperatura de 0 Kelvin, aí pode ser que a gente precise recorrer a esse tipo de recurso, tá bom? Vamos falar também como calcular a variação de entropia, tá? Em uma reação. Basicamente, a gente vai estar calculando de maneira muito semelhante ao que a gente viu para o cálculo da variação de entalpia de processos reacionais também. Então, em uma reação química, a variação da entropia da reação vai ser a condição final menos a condição inicial. A condição final são os produtos, então basta a gente pegar a entropia molar desses produtos, obviamente multiplicado pelo coeficiente estequiométrico, tá bom? E subtrair da entropia molar dos reagentes, também multiplicado pelo coeficiente estequiométrico. Por que a gente subtrai do reagente? Porque o reagente é o estado inicial. Ele não está sendo formado, ele está sendo decomposto para formar o produto. Então, a variação durante a reação vai ser a condição final, produto,
menos a condição inicial reagente. Sempre é importante as reações estarem devidamente balanceadas, porque a gente precisa ponderar pelos coeficientes estequiométricos. Afinal de contas, os valores aqui dentro do somatório são as entropias molares. Então, é por mol. Então, eu tenho que saber por quantos mols de cada substância dos produtos estão sendo formados e subtrair pela quantidade ali ponderada, né? Referente à quantidade de reagentes que está sendo decomposto. Também o número de mols dessas espécies que está sendo decomposto. Tá bom? Diferentemente da entalpia padrão, quando a gente usa lá a entalpia padrão de formação, os valores aqui de entropia molar, eles não vão ser zeros, tá? Nem para espécies elementares. Por quê? A gente viu na aula anterior que a entropia só assume o valor zero se você estiver na condição em que o seu grau de agitação molecular é o mínimo possível, 0 Kelvin, e mesmo assim você estiver com uma substância pura, perfeitamente cristalina. Ou seja, só existe uma maneira de ordenar todos os átomos daquela substância. Aí eu estou na menor dispersão de matéria possível, e aí por isso a minha entropia seria nula. Caso você esteja trabalhando em uma situação diferente dessa, que é a maioria dos casos, né? Sua entropia jamais vai ser nula, tá bom? Então, aqui eu coloquei para vocês também uma tabela que mostra que valores de entropia molar de diferentes substâncias, de modo geral, aqui, ó, sólidos, líquidos e gases, tá? Obviamente, se eu estiver trabalhando com a mesma substância, a entropia do sólido vai ser inferior à do líquido, que vai ser inferior à do gás, à do vapor, né? Porque à medida que eu vou aumentando a temperatura e, consequentemente, mudando o estado físico, o grau de dispersão de matéria e energia vai aumentando. Então, para a mesma substância, a gente pode sempre observar essa tendência. Mas, obviamente, você não pode comparar, né, substâncias distintas, beleza? Então, aqui tem uma tabela com as entropias padrão molares para diferentes substâncias. A gente utiliza esses valores aqui tabelados para calcular a variação de entropia padrão de uma determinada reação química. Vou tentar mostrar aqui para vocês nesse exercício aqui agora. Tem uma reação muito simples, que é a reação de formação da água, em que eu estou destacando aqui para vocês os coeficientes estequiométricos. É importante sempre conferir se a sua reação está de fato balanceada, que a gente vai utilizar esses coeficientes estequiométricos. E eu também forneci os dados de entropia molar padrão de cada uma dessas substâncias, do hidrogênio, do oxigênio e da água. Perfeito? Então, basicamente, o que eu tenho que fazer é calcular a variação de entropia dessa reação de formação da água a 298 Kelvin. Eu estou formando 1 mol de água a partir da substância simples, hidrogênio H2 e oxigênio O2, né? Formas alotrópicas mais estáveis e com a reação devidamente balanceada. Então, para calcular a variação de entropia a 298 Kelvin para essa reação, na condição padrão, né? Ou seja, essa reação está acontecendo sob a pressão de um bar, eu tenho que o produto formado é a água, cuja entropia molar é de 69,9 Joule Kelvin menos 1 mol menos 1, tá? Eu não coloquei as unidades aqui, só para simplificar, mas eu vou colocar, obviamente, na resposta final. E eu vou subtrair da entropia molar dos reagentes ponderado, multiplicado pelo coeficiente estequiométrico. Beleza? Então, aqui eu tenho a entropia molar do hidrogênio, 130,7, vezes o coeficiente estequiométrico, que é 1, mais a entropia molar do oxigênio, 205, vezes o coeficiente estequiométrico, que é meio.
Quando eu fizer essa conta, eu vou obter aí o valor de menos 163,3 na unidade de entropia molar, né, padrão, menos 163,3 Joule, Kelvin menos 1, mol a menos 1. Tá? Pessoal, uma coisa que é importante comentar aqui com vocês é que, se você olhar para o sinal da entropia, talvez você vai lembrar da última aula e vai falar assim: ah, Bruno, significa então que a formação da água não é espontânea porque a variação de entropia está negativa? E a resposta é não. Esse valor aí que nós calculamos é a variação de entropia do meu sistema. O que sempre tem que ser positivo para indicar a espontaneidade do processo, que a gente viu, é a variação de entropia do universo, tá? Então, deixa eu mostrar isso aqui para vocês, ó. A gente está trabalhando em uma situação do seguinte: eu tenho hidrogênio mais oxigênio formando água, ok? Isso aqui é uma oxidação, uma combustão do gás hidrogênio. Então, com certeza, o valor aqui, embora não tenha sido dado no ΔH, o valor de ΔH para esse processo reacional aqui, ele é negativo. O que a gente calculou? A gente calculou a variação de entropia da reação e a gente viu que isso aqui é menor do que zero. Só que isso aqui foi a variação de entropia da reação para o sistema em estudo, que é o quê? O hidrogênio combinando com o oxigênio para formar água. O que tem que ser negativo para o processo de fato ser espontâneo? E esse processo é, né? Se a gente colocar hidrogênio em atmosfera oxidante na presença de calor, com certeza vai ter combustão. Isso aqui é inflamável, né? Vai ter a combustão e a formação de água. Beleza? Então, o que está acontecendo? Isso aqui que é critério de espontaneidade, ó. A variação da entropia do universo, essa aqui tem que ser maior ou igual a zero. Maior para processos irreversíveis. Só que isso é a soma da variação de entropia do sistema com a variação de entropia da vizinhança. Então, embora a gente tenha encontrado um valor negativo aqui para o sistema, você pode ter certeza que, como essa reação aqui é exotérmica e libera energia, essa energia aqui liberada para a vizinhança vai fazer com que a variação de entropia da vizinhança seja positiva. Vai ser mais positiva do que essa variação de entropia aqui no meu sistema. De tal maneira que a soma dos dois vai dar uma variação de entropia do universo maior do que zero, indicando que esse processo é espontâneo. Tá? Nesse exercício não era o objetivo, mas ele poderia ter dado para a gente o valor do ΔH, para a gente calcular o ΔS da vizinhança e depois somar com o ΔS do sistema, esse sim calculado, para chegar na conclusão de que a soma dos dois é maior que zero, e aí sim eu falar que o processo é espontâneo. Então, eu fiz esse parênteses aí só para lembrar isso aqui para vocês. Tá bom? Vamos continuar então. Vamos lá. Pessoal, agora a gente vai começar a abordar a entropia como sendo um parâmetro que ela vai ditar o sentido da mudança espontânea no nosso, nos nossos processos de análise. Bom, então vamos imaginar aqui, por exemplo, eu tenho uma situação de uma bolinha que está suspensa e se eu soltar essa bolinha, o movimento natural pela ação gravitacional é que essa bolinha ela vai encontrando o solo e aí quando ela encontra o solo naturalmente ela pode quicar, só que ela vai voltar numa altura inferior à altura inicial,
Por quê? Porque parte da energia aqui, ó, é perdida no momento que ela tem um impacto com o solo. Cada vez que a bolinha tem um impacto com o solo, ela dissipa energia para o solo e aí ela retorna, ela quica até uma altura menor do que a altura anterior. E esse processo vai acontecendo até o momento em que a bolinha fica em repouso em relação ao solo. Tranquilo? O que está acontecendo? A cada momento ali que eu tenho a interação da bolinha com o solo, eu estou tendo uma dissipação, uma troca de energia, uma dissipação de energia dessa bolinha para o solo. E aí, à medida em que o processo vai avançando, essa dissipação de energia tende para um valor máximo. Se a gente observar o processo em questão, a gente vai sempre observar que ele tende a acontecer no sentido de maximizar essa dispersão de energia. O meu sistema é a bolinha em contato com o solo, né? Então, à medida em que eu vou ter a interação da bolinha com o solo, eu vou dispersando mais a energia, portanto, o processo espontâneo e esperado, conforme a gente já imaginava, é o processo em que a bolinha vai ficando e ficando, alcançando alturas cada vez menores até o momento que ela fica em repouso. Tá bom? Então, esse é o processo espontâneo. É o processo nesse sentido que permite uma maior dispersão de energia quando a gente tem um sistema isolado. Agora, será que eu conseguiria ver o processo contrário acontecer? Como assim, Bruno? Estou perguntando o seguinte: seria possível essa bolinha parada no solo simplesmente começar a levantar? Ela vai levitar sozinha? Esse processo do 2 para o 1, da bolinha subir, será que seria possível? Pessoal, possibilidade, ela existe. Você fala assim, não, Bruno, você está brincando. Repare que é o seguinte, existe uma diferença entre algo ser possível e algo ser provável. A possibilidade para que a bolinha levante sozinha do solo existe. Só que, para isso acontecer, você vai ter que ter uma localização e uma transferência energética simultânea ali de uma energia que está dispersa no solo e ela vai ter que concentrar de uma vez, né, todos os átomos ali da bolinha para fazer com que eles movimentem numa única direção. De tal modo que, se algo acontecer nesse sentido, a energia que estava mais dispersa, ela iria diminuir a dispersão de energia, porque parte foi transferida para a bolinha. Estaria fazendo o processo inverso, né? A bolinha estava saindo desse ponto e indo na outra direção. Isso aqui, embora exista a possibilidade é muito, muito, muito pequena. É improvável. E é tão pequena que é praticamente impossível que isso ocorra. Ok? Enfim, a gente vai chegar a calcular aqui algumas questões relacionadas à probabilidade para deixar isso um pouco mais claro para vocês. Então, repare que para isso acontecer, esse sentido não espontâneo acontecer, ele envolve não uma dispersão de energia, mas uma centralização dessa energia, e por isso é que, de fato, esse não é o sentido mais adequado para a gente ver essa transformação. Ou seja, você vai poder esperar sentado e essa bolinha ela não vai subir espontaneamente aí, conforme a gente já imaginava, né? Portanto, deve existir alguma relação entre a entropia com a probabilidade de ocorrência de um determinado evento. E é isso que eu vou tentar mostrar aqui agora para vocês na aula de hoje. Tá bom? Então, eu vou fazer aqui umas considerações acerca de um tratamento mais estatístico da entropia para a gente conseguir fazer essas considerações. Bom, então vamos lá.
Acompanhe aqui comigo. Olha a situação que eu tenho. Eu tenho aqui um recipiente de volume igual a V2 e dentro desse recipiente eu falo para vocês que existe um determinado átomo no interior dessa região. E aí eu vou te perguntar o seguinte: qual que é a probabilidade de, em um certo momento, eu olhar para dentro da região de volume V2 e encontrar esse átomo? A resposta é simples, né? Eu afirmei para vocês que o átomo está lá. Em algum momento eu olhar para aquela região, eu vou encontrar esse átomo. Logo, a chance de eu encontrar um único átomo nessa região de volume V2 é 100%. Ou seja, a probabilidade W, que pode variar de 0 até 1, é igual a 1 para essa situação. É a probabilidade máxima. Porque eu vou olhar para a região V2 e vou encontrar o átomo, porque ele está lá. Tá aí tudo bem? Então vamos lá, hein? Eu vou fazer uma pequena modificação. Eu vou dividir o compartimento de volume V2 ao meio. Metade desse compartimento equivale ao volume V1, ou seja, V1 é metade de V2. E aí eu vou mudar a pergunta para vocês. Eu quero saber agora qual que é a probabilidade de eu olhar para a região de volume V1, que corresponde à metade de V2, e localizar o átomo dentro dessa região de volume V1. Bem, essa probabilidade eu acho que também não é muito difícil de calcular. E aí, se você fosse analisar isso, você pegaria que a probabilidade da ocorrência seria o átomo estar dentro do volume V1 em função, dividido, né, pelo volume total, que é o volume do recipiente completo, que é o V2. Só que V2 é o dobro de V1. Então eu simplifico aqui o numerador com o denominador V1, né? No numerador com o denominador e obtenho que a probabilidade é igual a meio. Faz sentido, né? Significa que em 50% das situações que eu olhar para a região V1, eu vou encontrar o átomo lá. E nas outras 50, provavelmente ele está em V2. Ah, como o volume V1 é metade do recipiente total, é natural a gente imaginar que, de fato, na metade das vezes que a gente avaliar essa região de volume V1, o átomo vai se encontrar lá. Tudo bem? Tá. Só que eu vou complicar um pouquinho essa situação, inserindo um segundo átomo dentro do nosso recipiente. E aí, gente, é o seguinte: se eu tiver dois átomos dentro desse recipiente, volume V2, eu vou mudar a pergunta e falar o seguinte para vocês. Essa é a pergunta, ó. Qual que é a probabilidade, em um determinado momento, eu olhar para a região de volume V1, corresponde metade de V2, e encontrar simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, ambos os átomos? Complicou um pouquinho, né? Mas eu acho que a gente consegue fazer essa análise. Olha só. Eu quero encontrar ao mesmo tempo ambos os lados, desculpa, ambos os átomos na região da esquerda de volume V1. Vamos ver quantas possibilidades eu tenho para isso? Então vamos lá. A possibilidade que eu quero é essa aqui, ó. Eu quero, em um determinado momento, encontrar o átomo 1 e o átomo 2 dentro dessa região de volume V1. Essa possibilidade aqui é que eu procuro e ela me atende. Porém, eu posso ter uma situação em que eu olho para o recipiente
em um determinado momento, eu tenho o átomo 1 do lado esquerdo, só que o átomo 2 está movimentando e se encontra do lado direito. Essa situação é possível, só que não me atende. Existe outra possibilidade? Existe sim. Eu posso olhar para o meu recipiente de volume V2, em um determinado momento, encontrar o átomo 2 na região que eu quero, da esquerda, só que o átomo 1 na região da direita. Isso também é possível, só que também não me atende. Eu quero é isso aqui, encontrar os dois do mesmo lado, V1, na esquerda, simultâneo. E eu te pergunto, existe ainda alguma outra situação? Existe. A situação que eu olho para o recipiente de volume V2, não encontro nada na região de interesse, encontro o átomo 1 e o átomo 2 do lado direito. Eu queria eles do lado esquerdo, né? Então é o seguinte, essa situação também é possível, também não me atende. Então eu tenho uma situação que me atende entre 4. Portanto, a probabilidade de eu encontrar simultaneamente ambos os átomos na mesma região de volume V1 da esquerda é de 1 sobre 4. 1 em 4 chances. Ou, se você preferir, 25%. O que a gente está fazendo ali? Na prática, o que está sendo feito é que eu estou calculando a probabilidade de um único átomo se encontrar lá, 50%, né? E multiplicando pela probabilidade do outro átomo se encontrar lá. Então, repare que a probabilidade de encontrar esses eventos, dos eventos acontecerem de modo simultâneo, nada mais é do que a multiplicação da chance desses eventos ocorrerem isoladamente. Então, eu pego a probabilidade do primeiro átomo se encontrar na região de volume V1, que a gente viu que é igual a meio, e multiplico pela probabilidade do segundo átomo se encontrar nessa região de volume V1, que também é meio. Meio vezes meio, 1/4. Então, a chance de eu encontrar os dois nessa mesma região ao mesmo tempo é de 25%. Tá, mas se você entendeu fazer isso com 2 átomos, você consegue entender fazer isso com 16 átomos. E quando eu fizer isso com 16 átomos, o que vai acontecer? Qual seria a chance dos 16 átomos estarem simultaneamente nessa região de volume V1? Pelo que a gente viu, para calcular a probabilidade desse evento simultâneo, eu pegaria a probabilidade de cada um deles se encontrar dentro dessa região V1 e multiplicaria. A probabilidade isoladamente de cada um deles ocupar essa região de volume V1 seria igual a meio. E eu ia multiplicar isso 16 vezes. Meio vezes meio vezes meio vezes meio. Ou seja, é a probabilidade meio de um único átomo se encontrar nessa região elevado ao número de átomos. Esse que é o valor aqui, ó. 1,52 vezes 10 a menos 5. Estão vendo? Baixa, né? Essa é a chance de simultaneamente os 16 átomos se encontrarem no lado esquerdo da região de volume V1. Se eu fizesse para 100 átomos? Para 100 átomos, o raciocínio é o mesmo. Seria a probabilidade de ocorrência de cada um estar do lado esquerdo, é meio, elevado ao número de átomos, que é 100. Meio elevado a 100, você ia encontrar essa probabilidade aí. 7,9 vezes 10 a menos 31. Pessoal, o número é baixo, não é? Só que eu vou mostrar para vocês o quão baixo é esse número agora, só para você ter uma noção quão improvável é que 100 átomos ocupem ali
a mesma região simultaneamente do espaço que é oferecido para eles. Então vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês algumas probabilidades que vão nos auxiliar com relação a isso. A primeira delas é o seguinte, ó. Não sei se vocês já jogaram poker ou conhecem as regras, mas a chance de você fazer um Royal Flush, que é a melhor mão do poker de primeira, é de 1,5 vezes 10 a menos 6. Mesmo em campeonatos em que você tem centenas de partidas, raramente isso acontece. Esse número, 1,5 vezes 10 a menos 6, é um número muito baixo. É muito improvável que aconteça essa mão. Porém, quando a gente compara esse número aqui com esse, a gente vê o quão é mais provável isso acontecer do que os 100 átomos se acumularem do lado esquerdo simultaneamente do recipiente. Vou pegar uma outra probabilidade aí que a gente pode apresentar aqui para vocês, que é o seguinte. A probabilidade de uma pessoa ser atingida por um raio é de 1,7 vezes 10 a menos 6. Da mesma ordem de grandeza de fazer a melhor mão do poker. É um número muito baixo. Você não vê tantas pessoas sendo atingidas por raio. Mas ela é muito mais provável do que essa probabilidade aqui, ó. Muito maior. Agora uma para te desanimar. Chance de você ganhar na Mega Sena. 2 vezes 10 a menos 8. Para te desanimar mais ainda, compara a chance de você ganhar na Mega Sena com a chance de um raio estourar na sua cabeça. É mais provável um raio atingir a sua cabeça do que você ganhar na loteria. Ô, gente. E repare que eu vou colocar mais uma probabilidade aqui, que é maior. É mais fácil, embora seja da mesma ordem de grandeza, é ligeiramente maior. A chance de você ser canonizado pela Igreja Católica é superior à chance de você ganhar na loteria. E mesmo a chance de você ganhar na loteria e de ser canonizado, ser atingido pelo raio, ela é bem maior do que a chance dos 100 átomos ocuparem essa região simultânea aqui, ó. Ocuparem simultaneamente essa região de volume V1. Estão reparando? Deu para ter uma noção de quão improvável é aquilo? Eu vou além. O que a gente viu? Como é que a gente faz para calcular eventos simultâneos? A probabilidade de ocorrência de eventos simultâneos. Eu pego a probabilidade de cada um desses eventos acontecer de modo isolado e multiplico. Então, olha só que loucura. Se eu quisesse calcular a probabilidade de todos esses eventos aqui acontecerem juntos, eu pegaria a probabilidade de cada evento e multiplicaria. Ou seja, pegaria a probabilidade desse evento, 1,5 vezes 10 a menos 6, multiplicaria por esse, 1,7 vezes 10 a menos 6, multiplicaria por esse, 2 vezes 10 a menos 8, multiplicaria por esse, 5 vezes 10 a menos 8. E aí, mesmo você multiplicando tudo, você ainda ia encontrar uma probabilidade maior do que esse número. Ou seja, é mais fácil você estar jogando poker, fazer a melhor mão do jogo, enquanto um raio cai na sua cabeça com um bilhete da loteria premiado no seu bolso e simultaneamente a Igreja Católica te declarar santo, do que 100 moléculas aqui, ou 100 átomos, se agruparem na mesma metade de uma sala. Imagina, isso é para 100 átomos, só que a gente tem uma quantidade absurda na atmosfera. Vai ter mols. Imagina para um mol. Então aquilo beira o impossível mesmo, na prática é impossível. Né? Já parou para pensar? Olha só, a gente depende do oxigênio molecular para respirar. Se a gente não tiver o oxigênio molecular, como é que a gente faz? A gente está perdido, né? E a gente não tem controle sobre esse gás. Isso não te preocupa, não?
Você sai com um balão de oxigênio na rua, com medo do gás oxigênio do ar escapar, fugir de você e concentrar num certo ponto da atmosfera? Não. Isso não acontece porque esse é um estado em que envolveria uma ordenação muito grande da matéria. E é altamente improvável que isso aconteça. Na prática, impossível, tá? Então a gente nem se preocupa com esse tipo de coisa, tá? Existe, então, uma relação entre entropia e probabilidade, e o evento mais provável é aquele que está associado à maior dispersão de energia, a maior estado de energia, de entropia, tá? De dispersão de matéria, melhor dizendo. Então é isso que eu queria mostrar aqui para vocês. A relação agora estatística, matemática, desenvolvida por esse cientista, o Boltzmann, okay? E que ele mostrou que existe ali uma razoabilidade em admitir que o evento mais provável de ocorrência é o evento em que você tem uma maximização da entropia. Então, a entropia pode ser definida como uma função da probabilidade de ocorrência de um determinado estado. Qual função matemática que vai atender às características necessárias aí, relacionadas com essa função termodinâmica, com essa entropia? A entropia, a gente sabe que ela é uma propriedade extensiva. O que isso significa mesmo? Significa que ela depende da quantidade de matéria. Se eu tiver um número maior de átomos ou de moléculas, naturalmente a minha quantidade de matéria é maior. E a possibilidade de dispersão também vai ser maior. Eu tenho mais possibilidade de distribuir esses átomos e moléculas no meu espaço. Com isso, naturalmente, a entropia aumenta à medida em que você aumenta a quantidade de matéria. Então, se eu dobrar o número de átomos, eu dobro essas possibilidades. Se eu triplicar, eu triplico. Então, ela tem que responder de modo proporcional à quantidade de matéria que eu tenho disponível. Afinal de contas, a entropia é o que? Uma propriedade extensiva. Só que nós vimos também que a probabilidade de ocorrência de um estado, um determinado evento, tá? Que a gente denominou como W, essa probabilidade, ela é elevada pelo número de moléculas ou átomos presentes. Ou seja, quando eu dobro o número de moléculas ou de átomos, a probabilidade daquele evento acontecer, ele vai estar elevado ao quadrado. Então, eu tenho que ter uma função estabelecida entre entropia e probabilidade que leva em consideração essas duas características juntas. E essa função é a função logaritmo. A equação que Boltzmann desenvolveu mostra que a entropia de um determinado estado é igual, ela é proporcional ao logaritmo da probabilidade de ocorrência desse estado. Sendo que a constante de proporcionalidade é a chamada constante de Boltzmann, em homenagem, obviamente, a esse cientista que estudou e deu contribuições relevantes aí para a parte de termodinâmica estatística. Então, se eu quiser calcular a variação de entropia ΔS, tá? Eu vou pegar a entropia de um determinado estado final menos a entropia do estado inicial, né? Que vai ser constante de Boltzmann, Ln da probabilidade de ocorrência do estado final, menos constante de Boltzmann, Ln da probabilidade de ocorrência do estado inicial. Se eu aplicar a propriedade de logaritmo, subtração de logaritmo é a mesma coisa de conservar a base e fazer o quê? Dividir os logaritmandos, tá? Eu coloquei uma foto aqui para vocês na esquerda também, que é exatamente a fórmula da entropia desenvolvida por Boltzmann, beleza? Que tá, de curiosidade aí para vocês, na lápide dele em Viena, beleza? Então, na lápide dele, acima, a gente tem essa fórmula relacionada com essa contribuição que ele deu para a parte de termodinâmica e estatística. Então, vamos ver aqui o seguinte, vamos aplicar essa relação para a gente finalizar o nosso conteúdo da aula de hoje.
Vamos lá. Aqui eu tenho um exercício que fala para a gente calcular, né, 2 mols de um gás ideal expandem de modo isotérmico de um volume inicial de 1,5 para 2,4. Aí ele pergunta o seguinte: calcule a probabilidade do gás contrair espontaneamente do volume final para o volume inicial. O espontâneo, gente, é as moléculas ocuparem todo o volume que para ela é fornecido. Eu vou estar num estado de maior dispersão de matéria. Eu tenho muito mais possibilidade de distribuir as moléculas no maior volume do que no menor volume, elas ficarem centralizadas. Só que nesse exercício, ele está pedindo para a gente calcular qual que seria a chance dessas moléculas saírem dessa região de maior volume, de 2,4 litros, e voltarem e ocuparem um volume menor, de 1,5 litros, espontaneamente. Provavelmente essa chance é muito baixa. Vamos calcular ela de fato? Vamos lá. Para calcular a variação de entropia de um processo isotérmico, a gente já sabe como fazer isso. Eu posso usar essa relação matemática, ΔS é igual a NR do volume final sobre o volume inicial. Isso aqui, obviamente, eu estou considerando uma contração, né, isotérmica de gás perfeito, conforme foi dado aí no exercício. Tem o número de mols, 2, tem a constante dos gases, e eu faço Ln do volume final, que no caso a gente quer calcular, né? Sendo o volume final de 1,5, um volume menor, e o volume inicial seria o volume maior, 2,4. Então a chance da contração, na verdade não há chance, porque a gente não calculou a probabilidade ainda. Essa variação de entropia durante essa contração é de menos 7,82 Joule por Kelvin. Eu tive ali uma redução da entropia do meu sistema, o que é esperado, porque ocorreu uma diminuição do volume. Então a matéria ficou mais do que ordenada. E por isso que a entropia diminuiu. Vamos pegar agora essa variação de entropia e relacionar com a fórmula estatística da entropia, que é a fórmula de Boltzmann. Essa variação de entropia aqui tem que ser igual também, né, a constante de Boltzmann vezes o Ln da probabilidade do gás se encontrar no volume V1, que é de 1,5, sobre a probabilidade do gás se encontrar no volume V2, que é de 2,4. A razão das probabilidades. Então, se eu pegar esse Ln aqui, menos 7,82, dividir pela constante de Boltzmann, eu vou encontrar o logaritmo dessa razão das probabilidades. E se eu elevar a exponencial, eu vou descobrir que a chance do gás ocupar o volume de 1,5 dividido pela chance dele ocupar o volume de 2,4 é elevado a menos 5,6,7 vezes 10 elevado a 23. É uma exponencial decrescente. Se você jogar na sua calculadora científica, a calculadora não vai calcular. Ela não tem tanta casa disponível. Ela vai dar o valor, sabe quanto? 0. Pode jogar aí esse valor. Pega E elevado a menos 5,67 vezes 10 a 23. Dá Enter. Você vai ver que o valor é nulo. Ou seja, é altamente provável, é muito mais provável que o gás ocupe o volume de 2,4 litros do que um volume de 1,5, que a matéria está muito mais ordenada. Tá? É tão mais provável que na prática a gente nunca vai ver espontaneamente essa contração do gás. Perfeito? Então, com isso, a gente obtém aqui a razão das probabilidades de ocorrência, encontra uma razão muito baixa, conforme esperado. E é esse o assunto que eu queria passar para vocês, né? É bom que a gente vai vendo a situação aí do aluno à medida que avança a matéria de termodinâmica, né? Então a gente vê gás ideal, vê energia interna e sem dúvida nenhuma entropia é um conceito bem complexo, mas eu espero que vocês estejam familiarizando e digerindo cada vez melhor
esse conceito no decorrer das aulas. Bom, pessoal, então é isso. Esse era o objetivo da aula de hoje. Espero que vocês tenham curtido, tenham gostado. Fico disponível nos comentários para tirar as dúvidas de vocês. Forte abraço.